lá no site do YouTube. Então, bom dia, pessoal. Essa vai ser a 14ª aula da disciplina de Física 3 no Instituto de Física da UFRJ, período letivo 2021/1. Tá? O que nós pretendemos ver hoje são esses tópicos aqui. Talvez pela lista pareça muito denso, mas vamos ver como é que vai se desenrolando, tá? A gente vai entrar no capítulo novo, que é justamente um capítulo intitulado Corrente, Resistência e Força Eletromotriz. Isso é todo o pouco que a gente vai ver nesse período, pelo menos, sobre o que talvez se pudesse chamar de circuitos elétricos, tá? No programa típico de Física 3, teórica, né, a gente vê pouca coisa propriamente dita de circuitos, tá? Vocês, se fizerem Física Experimental 3, é que vão ver um pouco mais de detalhe, inclusive a parte um pouquinho conceitual também, quando aí provavelmente vocês devem ver exemplos e fazer medidas e montar circuitos específicos com resistor, capacitor, resistor, indutor e combinações várias desses elementos de circuito, né? Os elementos típicos são o resistor, o capacitor e o indutor, tá? A gente vai dar uma palhinha, já deu, sobre o que é um capacitor. Resistor, você já tem mais ou menos uma noção, inclusive do próprio, imagino eu, ensino médio. A gente vai falar muito por alto. Indutor a gente vai falar lá para o final do curso, tá? Um outro tipo de elemento que existe usualmente no circuito é uma bateria ou um gerador, né? E isso é um elemento que a gente vai falar um pouquinho nesse capítulo também e mostrar que ele desempenha um papel de ser uma fonte do que a gente chama de força eletromotriz, tá? Bom, então a gente tem vários conceitos para recordar ou para apresentar para vocês nesse capítulo. Esses são os tópicos que a gente pretende varrer. A maioria desses conceitos você já tem uma intuição, um conhecimento, um feeling sobre eles, não só do dia a dia, como também do ensino médio, tá? Mas a gente vai ver então aqui de uma outra maneira, né? Espero que com essa abordagem sempre em espiral, né? Ver mais de uma vez um determinado conceito, um determinado fenômeno, e vendo sempre em níveis, digamos assim, cada vez mais aprofundado, né? Então a gente vai começar com a noção de corrente, tá? E a corrente, eu acho que vocês estão, uma corrente elétrica, perdão, vocês estão meio intuitivamente, conceitualmente, né? Sabem mais ou menos o que é. Uma corrente é o quê? É um movimento de partículas, corrente elétrica, né? É um movimento de partículas carregadas, tá? De um jeito ou de outro. Quando a gente falou de condutor em equilíbrio eletrostático, foi o que a gente estudou no capítulo passado, né? E num capítulo ainda, em alguns capítulos anteriores, na verdade, né? A gente disse, a gente vai começar supondo que o fio, né, metálico, o fio condutor, ele não tem corrente elétrica. Era uma situação eletrostática. Depois, em algum momento para frente, a gente vai estudar a situação talvez de mais interesse, é quando no fio elétrico está passando de fato corrente, tá? Elétrica, que é o quê? Aqueles portadores livres que todo condutor sempre tem, né? Pela própria definição de condutor, quando a gente constrói um bloco de metal, alguns dos seus elétrons mais externos de cada átomo, eles se despregam dos átomos originais e podem percorrer toda a rede metálica,
Nesse sentido, eles são chamados de elétrons livres, ou portadores de carga livres, né? E eles podem, dependendo, gerar uma corrente elétrica. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses elétrons livres é como se eles fossem, por analogia com o ar dentro de uma sala, é como se eles fossem moléculas livres, tá? Mas dentro de uma sala, vocês podem ter sempre corrente de ar, corrente de moléculas. Não é verdade, né? Uma sala, se ela tiver com as suas janelas fechadas, suas portas fechadinhas, nenhum ventilador ligado, nenhum ar-condicionado ligado, a gente não tem que o ar dentro da sala está se movimentando macroscopicamente, né? Mas ele está, claro, se movimentando, cada uma das suas moléculas, perdão, de maneira microscópica, né? As moléculas de ar dentro de uma sala, de um quarto, mesmo que não haja vento nesse quarto, elas estão se movimentando de maneira muito, com velocidade muito alta, tá? Isso pode ser da ordem, vocês devem ter visto isso, podem ter visto isso em Física 2, para uma determinada temperatura ambiente. Eu acho que a ordem da velocidade instantânea de uma molécula pode ser, se eu me lembro direito, da ordem de milhares ou milhões de metros por segundo, tá? É uma velocidade bastante alta, tá? Mas acontece que é uma velocidade de cada elétron, e eu vou pegar talvez aqui um exemplinho do próprio capítulo do livro. É um movimento desorganizado, tá? Um movimento desorganizado. Se vocês pegarem um determinado molécula, e pode fazer agora analogia com os elétrons num fio metálico, se preferir, tá? Mas essa figurinha aqui, ela tanto serve para o ar dentro de uma sala, como serve para as moléculas dentro de um quarto. E a trajetória azul, tá? É uma dessas trajetórias, né? Vocês têm as moléculas ou os elétrons pretos, alguns se movem para cima, outros se movem para baixo. Talvez o melhor fosse eu fazer um desenho aqui mesmo, tá? Qual é a situação quando a gente não tem vento na sala ou no quarto? É porque, apesar das moléculas poderem ter uma velocidade instantânea muito alta, o que uma molécula tem de velocidade para um sentido, uma outra molécula tem de velocidade praticamente igual no sentido oposto, tá? Então, como a gente não consegue sentir a velocidade individual de cada molécula, porque ela tem uma massa muito pequenininha, né? Um momento linear muito pequenininho, quando ela bate na nossa pele e não faz cosquinha nenhuma, tá? Então a gente tem que pegar sempre uma contribuição média disso daí, tá? Fazendo uma média, seja no espaço, seja no tempo em que a gente tem resolução para sentir, né? Os choques. E essa média, grosseiramente, quando a gente tem o ar ou os elétrons num metal, né? Sem ter uma combinação, uma organização, sem ter um movimento coerente, né? Organizado, isso aqui não dá deslocamento médio da massa de ar dentro aqui desse volumezinho, por exemplo, para lugar nenhum, porque umas estão saindo para cima, outra está saindo para baixo, algumas outras aqui, na verdade, eu desenhei até como se tivesse todo mundo saindo daqui, mas não é exatamente isso. Algumas que estão por aqui, elas podem estar entrando, tá? Então, realmente, qual é a moral da história?
Se eu não tiver esse movimento organizado, quando eu fizer uma média na escala macroscópica, eu não atribuo nenhuma corrente de ar, se eu tivesse no exemplo do ar, né, dentro da sala, ou do quarto, ou eu não atribuo nenhuma corrente elétrica se eu tiver no exemplo de os elétrons dentro de um fio metálico, os elétrons livres, tá? Então, a gente ter uma corrente elétrica na escala macroscópica significa a gente precisar ter um movimento organizado, não caótico como esse aqui, das partículas livres do meu material condutor. Ele tem que ser condutor, porque se ele não fosse condutor, para começo de conversa, sendo um isolante, nem tem partícula carregada livre para andar, se movimentar. Então ele tem que ser condutor, mas além disso, esses movimentos dessas partículas livres carregadas tem que ser um movimento, se eu quero detectar uma corrente na escala macroscópica, tem que ser um movimento organizado. Como é que eu organizo esse movimento? No caso do ar dentro de uma sala, o que é organizar o movimento, pessoal? É vocês ligarem um aparelhinho, que é o quê? É um ventilador. Então, eu teria que desenhar aqui um ventilador. Eu vou tentar, tá, botar aqui as pás do ventilador. Vocês usem a imaginação, isso aqui é um ventilador, tá? É uma bomba de ar, né? Um ventilador. Aí, o que o ventilador faz? O ventilador, ele dá a cada uma dessas partículas, moléculas do ar, ele dá um pouquinho de velocidade. Não é uma velocidade de 1 milhão de metros por segundo, nem que a vaca tussa, né? Se fosse uma velocidade de 1 milhão de metros por segundo para toda uma massa de ar, a gente teria um super furacão, né? Os furacões usuais, eu nem sei qual é a velocidade média do ar de um furacão, mas obviamente que não é milhões de metros por segundo, né? Não são milhares de quilômetros por segundo. Pode até ser que seja milhares, mas acho que também não são, né? Eu não sei quanto é que é a velocidade média de um furacão. Mas o que o ventilador faz, ou o ar-condicionado? Ele dá um pouco de velocidade média igual para cada uma dessas moléculas. E por pequenininha que ela seja, eu estou desenhando um vetor azul, bem menor em módulo do que os vermelhos, instantâneos originais, caóticos. Mas se antes a média dos vermelhos era 0, tá? Se a média antes dos vermelhos era 0, vou indicar a média assim, ou botar uma barra. Furacão. Maravilha, obrigado, Juarez. É 100 quilômetros por... Eu perdi ali, deve ser por hora, claro, né? Não vai ser... sem dúvida não podia ser. Eu fiquei doido, tá? Não podia ser porque eu estava falando milhões de metros por segundo, né? E aí, mesmo que fosse passar para milhares, é milhares por segundo. É claro que um furacão jamais poderia ser isso, né? De deslocar o ar em milhares de metros por segundo, e isso ia ser uma destruição muito maior do que um furacão já faz, né? E pelo que o Juarez acabou de mostrar aí no chat, a velocidade típica parece que é quilômetros, centenas de quilômetros por hora, não é isso, Juarez? Professor, eu peguei na internet aqui, né? Não sei se é confiável, mas. Não, deve ser, né? Quer dizer, dependendo se tu pegou num site, sei lá, fake news, né? Tá muito, deve ser dessa ordem. Faz sentido, né? Porque um carro é também da ordem de dezenas de quilômetros por segundo, centenas de quilômetros por hora, perdão, por hora, tá?
Um furacão deve ser algo nesse estilo. Ele não é muito mais do que um carro, né? Eu chutaria. Então, tu botou aí 108, 200 quilômetros por hora, já deve ser um furacão bem fortinho. Mas o que eu estou querendo dizer? Voltando aqui à história do ventilador para botar corrente de ar dentro de um quarto de uma sala. O papel do ventilador é fazer com que a velocidade média de cada molécula de ar vermelha, que antes era 0, quando não tinha ventilador ligado, agora, com o ventilador ligado, por muito pouquinho que ele dê de velocidade adicional, azulzinha, é muito menor em módulo do que a velocidade instantânea original, tá? Mas o que é a vantagem de ligar o ventilador? Por que ele causa um vento, o ventilador, e quando está no estado vermelho, caótico, a gente não tem vento? Por quê? Vamos começar a botar a cachola para pensar. Ginástica mental, pessoal. Se antes a média desses vetores, a soma desses vetores vermelhos, dividido pelo número deles, era 0, a média, dentro dessa caixinha, digamos, dentro desse volume aí, quando agora, para cada uma das partículas, ao invés de eu deixá-las terem a velocidade vermelha que elas tinham antes, agora elas passarem a ter uma velocidade adicionada para todas elas vermelhas por esse vetorzinho azul, que é o impulso, a velocidade que o ventilador está dando, tá? E ele dá a mesma para tudo que é partícula, tá? Se eu fizer a nova velocidade instantânea de cada partícula, é essa verde, né? Que eu estou somando o mesmo vetor azul. Estou usando a regra do paralelogramo. Para todos os vetores vermelhos. Mas se antes a média era 0, qual vai ser a média agora, somando esse mesmo único vetor constante azul, pessoal? Qual vai ser a média agora? Vai continuar sendo 0? Vai ser o módulo do vetor azul. Vai ser o quê? O módulo do vetor azul. Exatamente. E vetorialmente falando, vai ser o próprio vetor azul. Porque esse vetor azul que o ventilador está dando, ele é o mesmo vetor em módulo, direção e sentido, que é para ter um movimento organizado, né? Ou seja, moral da história, a nova média, no caso da ação do ventilador, vai ser a média desses vetores verdes, né? E agora, sem dúvida, ela é igual a esse vetor azul aqui, que o ventilador deu igual para todo mundo. Ela é diferente de 0, antes de qualquer coisa. Isso aqui é o mais importante. E no caso vai ser o quê? Depois de ligado o ventilador. Esse valor médio das velocidades instantâneas é esse azul, né? Demorou a botar azul. E é o que, ao invés de chamar de média, o pessoal inventa um nome mais diferente, sei lá, mas tanto faz, é só um nome. Também chamam, mas é tudo a mesma coisa, tá? Velocidade média ou de arrasto ou de deriva. Tá? Em inglês é drift velocity, tá? E é para dar essa noção, olha, essa velocidade média não é
a velocidade real, instantânea de cada molécula do ar. Ela é uma velocidade média dessas moléculas num determinado volume suficientemente pequenininho, tá? E ela passa agora a ser diferente de zero. E aí, então, na média, todas as moléculas que estão batendo em mim, elas transferem sempre momento, né, para uma mesma direção e sentido, e isso eu consigo perceber isso numa escala macroscópica de resolução, de sensibilidade dos meus sentidos ao tato, né, ao toque, tá? E isso é o que a gente chama o vento causado pelo ventilador, tá? A mesmíssima coisa qualitativamente acontece com corrente elétrica num fio. Tudo isso que eu falei, pega agora e imagina que esse desenho que foi feito não é mais ar neutro, com moléculas neutras, dentro de uma sala, com paredes vermelhas. Não. Pensa agora que isso é o quê? Cada uma dessas partículas são elétrons livres carregados e eles estão confinados dentro de um fio condutor metálico, por exemplo, vermelho, tá? E se, ao invés de eles terem movimentos com altas velocidades, mas caóticos, desorganizados, que não servem para fazer nada, levar elétron mais para um lado do que para o outro. Tudo que vai para um lado é desfeito do que está indo para o outro. Mas quando eu ligo um ventilador elétrico, opa, o que é um ventilador elétrico? O que é um dispositivo que agora vai fazer o papel do ventilador que põe o ar para ventilar, para correr, para fluir de maneira organizada? É o que a gente chama uma bateria. Uma bateria, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente nesse capítulo, ela é um dispositivo, um aparelho, né, uma pilha, um gerador, uma bateria, que quando ligado num fio metálico condutor, faz com que surja, se organize o movimento das suas partículas carregadas livres, tipicamente elétrons, né? E aí passa a ter macroscopicamente, numa escala macroscópica, uma organização desse movimento, mesmo com uma velocidade baixinha, azul, tá? E em algum momento aí para frente, acho que nessa aula hoje ainda, eu vou tentar passar a noção para vocês de quais são qual é o módulo dessa velocidade de arrasto. Mas, de qualquer maneira, para essa primeira slide, entre aspas, aqui, eu quero perguntar, tá legal, eu consegui passar para vocês o que é a noção qualitativa, conceitual do que é corrente elétrica, usando essa analogia entre vento numa sala e corrente elétrica propriamente dita num condutor, e particularmente distinguindo entre o que é a velocidade instantânea, seja da molécula, seja do elétron livre, e o que é a sua velocidade média. Ficou legal? Alguém quer fazer pergunta? Fiquem à vontade, tá? Posso ir em frente? Ficou legal, professor, sem dúvidas. Beleza. Então vamos para o próximo, coisa que eu quero chamar a atenção. Isso foi um blá blá blá. E cá para nós. Eu acho que blá 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 é uma coisa também muito interessante para nos dar. Toda vez que eu vou estudar, aprender, pesquisar alguma coisa nova, pessoal, eu gosto sempre de ter uma conversa, uma leitura, um papo com alguém, se for o caso, que seja assim mais informal, de blá blá blá, que é para me dar lá umas ideias, umas coisas, não tão quantitativo, fórmulas, tá? Mas depois, o que a gente está fazendo aqui é algo tipo física, né? Que exige matemática, é a linguagem que a gente melhor consegue explorar esse tipo de coisa, tá? Então, a gente tem que formalizar essas coisas, botar em equações, em fórmulas, tá?
Então, isso nos levará a querer quantificar com esse conceito, essa noção, essa ideia de corrente elétrica, como eu acabei de falar, alguma grandeza quantitativa, tá? Então, a primeira delas, vocês estão careca de saber como é que a gente associa com esse negócio de corrente um número, uma medida. E é claro, vocês estão careca de saber, eu vou botar assim de maneira bem grosseira, sem explicar muito, um jeito de associar com essa noção de corrente uma grandeza é usando uma grandeza escalar, que é tipicamente chamada simplesmente de corrente elétrica. Às vezes eu talvez chame, para distinguir de uma outra que vai aparecer daqui a pouco, eu chamo de intensidade de corrente elétrica. É o I que vocês estão acostumados. É quanta carga passa através de uma seção reta do fio por unidade de tempo, tá? Vocês pegam, ficam monitorando, imagina que vocês tivessem algum aparelho que pudesse ficar contando quantos elétrons está passando, aí multiplica a carga de cada elétron pelo número deles que está passando, que é para ter a carga total que passou, e multiplica isso, divide, perdão, pelo intervalo de tempo que levou para passar, tá? E tecnicamente isso daria origem tipo a um limite, né, do ΔQ sobre ΔT, o limite quando um pouquinho o intervalo de tempo tende a zero, é uma noção de derivada, né? E isso é o que a gente chamaria corrente associada àquela seção, àquela área, né? Beleza? Muito bem. Isso é o jeito que vocês estão careca de saber. Qual é a unidade de corrente? Unidade de corrente no SI, é claro, é carga por tempo, ou seja, vai ser ampere, perdão, botando a carroça na frente dos bois, vai ser coulomb por segundo, né? Em termos dos seus símbolos, coulomb por segundo, e a gente homenageia um dos caras que estudou muita coisa de eletricidade, um francês, acho que é André Marie, né? Ampère. Era o nome dele, não sei se ele viveu mais ou menos lá pelo século, vou chutar que eu não sei de cor não, mas talvez 17, 18, tá? Eu não sei. E o símbolo é a letra maiúscula A. Tá legal? Beleza. Isso vocês já estão meio careca de saber, tá? O que eu quero frisar para fazer um contraponto com o que eu vou falar logo a seguir no próximo slide, na próxima folha? É o seguinte, essa descrição quantitativa, né, que a gente está associando com aquele conceito de movimento organizado de partículas carregadas, ela está usando uma grandeza aí que é o quê? Presta atenção. Um escalar, tecnicamente, isso não é um vetor, tecnicamente, isso não tem direção, né, e sentido, digamos assim, tá? E é uma grandeza, vamos dizer assim, finita ou integrada, no seguinte sentido: para eu poder calcular isso, eu tenho que escolher uma superfície, no caso aqui eu imaginei a seção reta do meu fio, tá? E ficar monitorando. Uma superfície não é um ponto, é só isso que eu estou querendo dizer. Eu não posso falar de corrente nesse sentido aqui, num ponto, tá? Eu tenho que pegar uma superfície bidimensional, né?
e ficar monitorando quanta partícula carregada, quanta carga, melhor dizendo, está passando por ali por unidade de tempo. Na melhor das hipóteses, se eu tivesse uma chapa fina, uma placa, uma chapa que fosse bidimensional, coisa que nunca é verdade, ela tem sempre uma espessura. Mas, na melhor das hipóteses, o que eu poderia fazer, digamos, se fosse bidimensional, sem espessura, o que eu posso ainda, e às vezes a gente faz, tá? Em Física 3, não vou, acho que, não sei, em algum momento para frente, acho que a gente vai usar. Se essa chapa, ao invés de ter espessura, ela fosse um plano perfeito, bidimensional, para eu falar de movimento em cima desse plano, o que eu iria era, então, pegar um segmento ao invés de uma superfície e ficar monitorando através desse segmento verde, que tem um comprimento, não mais uma área, eu ficaria monitorando quanta carga está passando por unidade de tempo, agora não através da superfície azul, mas através deste segmento verde, né? Desprezando a espessura. Na realidade, como toda chapa é espessa, né? Não existe nada uni, nem bi, nem zero dimensional a rigor, né? Então, de novo, o que a gente estaria monitorando é algo que seria a carga que passa através de uma superfície de seção reta, ou essa superfície verdezinha aqui, no caso de ser espesso, tá? Mas, de um jeito ou de outro, eu estou querendo dizer que essa intensidade que a gente acabou de atribuir à corrente elétrica, ela é uma grandeza não só escalar, como também uma grandeza finita, integrada, num pedaço que não é um simples ponto. Tá bom? Maravilha. Ok. Mais importante é que ela é um escalar, na verdade, tá? Porque se eu radicalizar, assim como eu acabei de pedir para vocês pensarem que eu poderia ter uma chapa bidimensional sem espessura, eu poderia pegar e pedir para vocês esse fio aqui, o que é o que a gente vai fazer frequentemente, esse fio, vocês pegam e radicalizam, imagina que o diâmetro dele vai para zero, tá? Tá ficando muito pequenininho. Então, ele é praticamente o quê? Um segmento de curva, né? Unidimensional. Se eu pudesse fazer essa aproximação, tá? Eu estaria tratando de um fio condutor unidimensional, né? Uma linha condutora, tá? E aí a minha corrente, a despeito do que eu falei, eu pensei nisso um pouco antes de preparar a aula. Aí a minha corrente, com o movimento dos elétrons, para eu monitorar como é que está passando carga por unidade de tempo, eu, na verdade, só teria que pegar e monitorar um ponto, né? Não uma superfície, como foi esse caso azul que eu primeiro desenhei, nem um segmento unidimensional, quando eu desprezei a espessura aqui, né? Através do qual está passando carga, se movimentando partícula carregada. No caso de um fio que pudesse ser tratado como unidimensional, uma legítima curva, o que é sempre uma mentira, né? Aí o que eu estaria era monitorando quanta carga passa por um dado ponto aqui por unidade de tempo. Aí seria só um pontinho, tá? Então, eu acho que talvez o melhor fosse eu chegar e tirar esse finito, mas o mais importante é que essa grandeza que eu estou, por enquanto, associando à corrente é um escalar, tá? Eu tentei passar a ideia para vocês, é isso aqui quase que por definição, né? E aí falei da situação mais realista,
que é através de uma superfície transversal à corrente, né, ao movimento das partículas carregadas, digamos assim, mas também poderia ter casos idealizados em que é transversal só um segmento ou mesmo cruzando um único ponto. Beleza? Querem perguntar alguma coisa sobre isso, pessoal? Professor, eu fiquei um pouco curioso, que eu achei um pouco parecido assim com quando o senhor falou sobre fluxo, né? É exatamente isso que eu vou aproveitar agora, Matheus. Foi ótimo você ter falado isso. É bem parecido. Fala então mais alguma coisa. Tu se lembra mais ou menos qual é a história do fluxo? Também seria uma grandeza escalar, né? Que é calculado através do produto escalar entre o vetor área, né? Pelo vetor Qual fluxo. vetor? Tu se lembra? No caso da vazão de água num cano, tu se lembra? Ou então, se preferido, o fluxo do campo elétrico, só que aí é mais abstrato. Nossa, vai dar um branco na memória, professor. Então, mas pensa agora que isso que eu estou falando fosse água. Quando a gente introduziu a noção de fluxo, não foi através de uma coisa primeiro, a gente chamou de vazão de água numa mangueira ou num cano, não foi? Isso. E no livro também está assim, né? Então, qual era a pergunta que a gente queria responder lá? Qual o volume de água que passava por unidade de tempo na mangueira? Que é para saber se a mangueira consegue molhar mais ou menos o jardim, ou apagar o incêndio melhor ou pior, né? Tem que sair bastante água por unidade de tempo se quiser apagar legal, né? Não era isso o fluxo, mais ou menos? Não era o volume Isso, isso. por unidade de tempo? No caso da velocidade. No caso do campo elétrico, era uma coisa mais abstrata, né? Campo elétrico, qual era o seu fluxo? Também não deixava de ser, como tu acabou de falar mesmo, era o produto escalar de um vetor, só que agora campo elétrico, por um vetor área. Melhorando ainda, não é exatamente esse produto escalar, é uma integral do vetor com um produto escalar, um elemento infinitesimal de área. Era uma integral de superfície. Isso era o fluxo, isso era a vazão. Isso era um escalar, como você falou, e isso tinha a ver com uma espécie de, como o nome sugere mesmo, de fluxo, né? De movimento de alguma coisa. Pelo menos no caso da água. No caso do campo elétrico, não tem movimento de nada, necessariamente, né? O campo elétrico pode ser até estacionário, independente do tempo, e ainda assim a gente define fluxo, como aparece lá, por exemplo, na lei de Gauss. Mas a analogia matemática é exatamente o que tu pegou e que vai me levar, então, ao próximo folha, ao próximo slide. Ou devia, deixa eu pensar. Opa, eu não... Nham, 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 nham. Eu não botei. Então, vamos lá. Papei mosca aqui, insert page after. O que eu quero é esse troço aqui, ó. O C. Onde é que eu tô? Tá. Ctrl V. Aproveitando isso que o Matheus falou, eu vou continuar falando de corrente elétrica, só que agora eu vou apresentar para vocês uma maneira de quantificar a corrente elétrica, não por intermédio de um escalar, que é esse I, que vocês meio, acho que estão careca de saber, mas eu vou quantificar por intermédio de uma grandeza vetorial. E vocês vão ver que isso aqui vai ter toda a informação que tem no I, só que mais, tá? Então vai ser melhor essa descrição aqui
do que é a noção genérica de corrente. Vai ser melhor fazer uma descrição por intermédio dessa grandeza vetorial, tá? E como é que é isso? É exatamente o que Matheus percebeu. Eu não vou fazer isso tintim por tintim, está feito no livro, e de qualquer maneira é o que o Matheus meio sacou, e eu deixo para vocês preencherem os detalhes, tá? Mas a pergunta é, pega um fio dentro do qual tem partículas carregadas livres, cada uma delas com carga Q, que é a carga elétrica, claro, né? De cada portador livre. Tá legal? As partículas que estão se movimentando, carga elétrica de cada portador livre móvel, tá? Quem está parado não me interessa para a corrente, tá? Os prótons que estão fixos no fio não me interessa. Os elétrons de caroço presos a cada átomo original também não contribuem para a corrente. Só os elétrons livres e para andar. Então, suponhamos que a velocidade média deles é v. Agora, a velocidade média eu vou... Seria o que eu chamei de arrasto, ou média, ou de deriva, tá? Eu não sei o que o livro coloca, eu vou botar agora um D de dado como subíndice. Isso é a velocidade média, tá? E aí, é aquela historinha. Pensa aqui que eu tenho uma seção reta com área A. E aí, responde a pergunta. No intervalo de tempo ΔT que eu estiver monitorando, e só durante esse intervalo de tempo, quanta, não volume passa, mas carga elétrica, devido ao transporte, ao movimento de cada um desses partículas livres carregadas, passa através dessa seção reta. Se vocês fizerem isso direitinho, eu deixo para vocês se convencerem que vai ser uma quantidade ΔQ de carga durante esse intervalo de tempo ΔT que corresponde justamente a esse volume cuja base mais longínqua está a uma distância VD ΔT. É igualzinho ao que a gente fez quando falou de vazão. Só que na vazão de água, a gente só queria o volume. Agora eu quero não só o volume, eu quero a carga que está sendo transportada. Então eu tenho que pegar esse volume, ΔV, dessa região que eu achurei, até uma distância máxima, VD ΔT, e multiplicar pelo quê? Para ter a carga dentro desse volume. Eu tenho que multiplicar pela carga de cada partícula, que eu chamei de Q, vezes um Nzinho, que eu já vou falar, mas o que tem que ser? Tem que ser o número de partículas por volume, é a densidade numérica de portadores das partículas carregadas livres, portadores de carga livres. Não é isso? Eu pegar a carga de cada partícula e multiplicar por esse N minúsculo, que é o número de partículas
livres, portadores de carga por volume, essa coisa me dá a carga total que vai estar passando através dessa superfície de controle, seção reta aqui para começar. Mas quem é esse ΔV? Esse ΔV é A vezes essa altura desse cilindro, VD ΔT. Então, isso é QN AVD, a velocidade média, a velocidade de arrasto, a velocidade de deriva, vezes ΔT. Botando aqui destacado, ΔQ é, arrumando aqui as posições, QN VD vezes a área através da qual estou monitorando, vezes ΔT. Divide isso por ΔT, os dois lados. O que aparece na esquerda? A tal corrente. E o que fica na direita? Perdão, a intensidade de corrente, digamos assim. O que fica na direita? QN V sub D vezes a área. E isso aqui é o que tu estava falando, né, Matheus? A vazão, não sei se tu se lembra, a vazão associada a um campo de velocidades de água num cano, numa situação uniforme, com área, com seção reta, uniforme, é exatamente esse pedacinho aqui. Velocidade vezes área. Errei. Módulo da velocidade vezes a área, interpretados como escalares. Aqui não foi só isso, eu tive que multiplicar por esse QN. Tá? Que é o quê? QN é a carga de cada partícula livre, que pode fluir à vontade para representar corrente, vezes o número dessas partículas livres por volume. Esse produto, carga de cada uma, vezes o número delas por volume, é a densidade de carga associada aos portadores livres. É a carga total, somando de todos eles, dividido pelo volume deles. Então, isso é a densidade volumar de carga dos portadores livres no material que eu estou lá estudando, vendo corrente passar. É um escalar. Tá? E aí eu estou multiplicando por esse troço. Mas eu não sei se tu já está vendo, Matheus, confirma para mim. Isso é bem, a menos desse escalar multiplicativo, isso é exatamente a noção de fluxo, como você falou, no caso de um campo de velocidades. É ou não é? Sim, professor. E todo mundo, o resto, acompanhou também? Confirma aí para mim. Sim. Beleza? Agora, isso foi o caso super particular de imaginar que a corrente tinha uma velocidade de arrasto vetorial igual em todos os pontos, uniforme, né? Estacionária. A área, a superfície que eu escolhi para monitorar o transporte era perpendicular ao movimento dos portadores. Então, de novo, lembra a história de fluxo. A gente vai generalizar isso um pouquinho mais. E como o Matheus falou também, por enquanto aqui não parece que tem vetor, né? Mas aí eu peço para vocês, olha, só parece que não tem, porque aqui a velocidade ela é tecnicamente, a rigor, um vetor. É o melhor jeito de se falar de velocidade, né?
Então, aqui só está aparecendo o módulo. E a área, se eu não falar mais nada, na maior parte das vezes a gente pensa que é um escalar também, né? Só que vocês sabem, a gente já definiu na hora de falar de fluxo a área como sendo um vetor, né? Pelo menos infinitesimalmente. Então, qual é a moral da história? Se vocês passassem para uma situação em que agora as tuas partículas carregadas elas tivessem com um campo de velocidade média, de arrasto, de deriva, VD, não mais uniforme, pode variar de ponto para ponto, e não mais estacionário, e vocês quisessem continuar se perguntando para uma superfície doidaça, não mais plana, mas curva, doidaça, qualquer, curva, não plana, não chata. S. Qual é a quantidade de carga? Se essas linhas de campo de velocidade estão associadas ao movimento de partículas carregadas, cada uma com carga Q, e tendo uma densidade numérica delas, N, que pode variar no instante e na posição, como é que eu falaria, como é que eu generalizaria essa fórmula? É a mesma coisa que a gente fez para o fluxo. E seria DI, eu esquartejo essa superfície de controle azul, eu divido ela em pedaços infinitesimais, aos quais eu atribuo um vetor área, tal que o seu módulo é o módulo da área desse quadradinho plano. Eu escolho um vetor perpendicular e apontando numa das duas direções quaisquer, porque se essa superfície for aberta, eu não tenho preferência para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para frente ou para trás. Então eu escolho uma delas para chamar de vetor unitário normal. Cuidado para não confundir com esse N, eu não vou nem usar então. Porque esse N aqui é densidade numérica de partículas. Eu chamo esse vetor assim definido de vetor área infinitesimal dA. E qual é então a generalização para essa fórmula? Vai passar a ter um produto escalar aqui entre esses dois legítimos vetores, o VD, vetor, e o área infinitesimal. E para eu saber quanta carga passa em toda a superfície, eu tenho que somar o que está passando de carga através de todos esses retângulozinhos infinitesimais. Somar no contínuo é uma integral. Então, moral da história. A fórmula básica é essa fórmula aqui, que é a generalização dessa. E se vocês quiserem então calcular qual é a corrente através de uma superfície qualquer devida a um movimento genérico de um fluido de partículas carregadas que tem velocidade média VD, densidade numérica dessas partículas, o número delas por volume, N minúsculo, e cada uma delas tem carga Q minúsculo.
vocês teriam, não é isso? Que fazer essa integral de superfície na superfície S de controle, através da qual vocês querem determinar qual é a intensidade de corrente, tá? Ou seja, como que sobrou aqui na frente do produto escalar com dA é um vetor, aqui está então demonstrado exatamente o que você, Matheus, falou. É o conceito de fluxo de novo, só que agora para que campo vetorial? Para esse troço aqui. Não é mais só a velocidade. Se fosse só a velocidade, produto escalar com uma área, o que isso dava? Volume por unidade de tempo, que eu chamei de vazão. Mas agora não é só isso, eu tenho que pegar e construir um vetor que é a velocidade multiplicado pela densidade volumar de carga, que é esse Q vezes Nzinho, o ρ, né? Então, esse vetor que aparece aqui para definir um fluxo, a gente vai dar um nome para ele, e é o vetor J, que, por definição, é QN velocidade de deriva de arrasto, que não passa da velocidade média das partículas portadores livres de carga. E a gente dá um nome para esse vetor. Esse é o vetor densidade decorrente elétrica. Tá? Densidade, cuidado, de corrente elétrica, mas é pegar a corrente, entre aspas, vamos lá. Com essa definição, o I fica, ou o DI, né? O DI é J, produto escalar, dA. Então, pensando só nos módulos, quais são as unidades desse J? É a unidade de corrente, que é o ampere, dividido, cuidado, apesar do nome, densidade, tá? Não é dividido por um volume, é dividido por uma área. Ou seja, no SI tem unidades de metro quadrado. Então, cuidado um pouquinho, tá? Esse vetor densidade de corrente elétrica, ele não é ampere por metro cúbico. Ele é ampere por metro quadrado. Tá legal? E a razão disso, no fundo, é por causa que a gente está monitorando tipicamente qual é o fluxo de carga através de uma superfície, passando, cruzando, atravessando uma superfície. E aí, no desenvolvimento, naturalmente apareceu uma relação entre a intensidade de corrente e esse vetor J via a área e não via um volume, tá? Bom, é isso, tá? Essa é que é a grandeza que a gente acha que eu tinha prometido apresentar para vocês, e é a que diz mais sobre a corrente do que a própria intensidade I de corrente. Tá? Por quê? Porque como ela é um vetor, e é um vetor que pode estar definido agora sim, né? No limite em que esse ΔA fosse para zero, pequenininho, isso é um vetor que pode depender do tempo e da posição, tá? E o que ele diz? Qual é a informação que ele dá
como ele é esse bicho aqui, a densidade de carga volumar vezes a velocidade média com que esses portadores dessa densidade se movem, né? Ele dá tudo, ele dá mais informação do que só a corrente I, que é uma grandeza escalar. Ele dá, inclusive, a direção do movimento dessas partículas e o sentido também, tá? Então, é por isso que a gente costuma dizer, né, que saber o J dá esse campo de densidade de corrente em cada ponto, em todo instante, é saber para um fluido contínuo de carga em movimento, é saber mais do que a própria corrente elétrica, né? Porque para eu calcular a partir do J o I, basta eu integrar isso aqui na superfície que vocês quiserem me dar para eu calcular a intensidade de corrente. Mas a recíproca não é verdadeira, tá? Quando eu só sei o valor de uma integral, existem infinitas funções que podem dar aquela integral, né? Uma integral definida, né? Eu quero dizer, tá? Quando eu dou o valor da área debaixo de num certo intervalo, de A até B, né? Eu não sei se a função que eu estou integrando, se ela é essa que eu desenhei primeiro, ou se ela é essa outra função aqui, ó, que poderia ser também, né? Porque a área debaixo dessa outra, estou tentando desenhar, é mais ou menos a mesma área que a área debaixo dessa vermelha, né? Então, a área é o análogo do I, é o resultado da integral. Agora, saber a função, se é vermelha ou se é azul, é saber o J, né? Tá legal? O J tem mais informação do que o I. Beleza? Bom. Perguntas, pessoal? Então vamos fazer um exercíciozinho para explorar essa coisa do J. Ver se eu consigo... Tá bom, não tem problema. Se eu precisar de mais espaço, já está criado aí. Pronto. Vou fazer um exercício. Então, considere um fio condutor cilíndrico. Eu sou muito chato, tá? O cilindro, em geometria, a rigor, ele não precisa ser circular, tá? Mas eu vou pegar um fio cilíndrico circular de raio R, através do qual flui corrente com uma densidade de corrente, é o vetor J dado por isso aqui. Vou botar C R, não vou usar R, porque para mim, cilíndrico, eu prefiro usar S. Eu já vou dizer o que é esse S. Z, chapéu.
Já vou dizer o que é S, já vou fazer uma figurinha. Determine a intensidade de, ou simplesmente a corrente, né? Elétrica através de uma seção reta de tal fio. Figurinha. Figurinha é essa aqui, ó. De perfil, é algo assim. Tá aqui o meu fio condutor. Cilindro circular. As suas seções retas são círculos, tá? De raio R. O que é o S aqui? C é uma constante, tá? C é uma constante. S é a coordenada radial, né? É a coordenada cilíndrica, é a coordenada radial, é a distância até o eixo do cilindro. Pronto. Isso é que é S. Então, para esse pontinho aqui, por exemplo, P, S é exatamente essa distância aqui. Tá claro? Tá claro, pessoal? Por favor. Tá 100%. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu distribuí corrente nesse fio cilíndrico de maneira que a densidade dela é maior conforme eu saio do eixo, onde ela é zero, S é zero, e eu vou para a borda do fio, tá? E descrito como um vetor, que é o que essa densidade de corrente é, para onde ela diz que a corrente está se movimentando, as partículas carregadas estão se movimentando radialmente para fora ou verticalmente, dado isso aqui. Verticalmente? Verticalmente, né? Eu não falei, mas falo agora, é claro que esse eixo do próprio cilindro é ele que está me induzindo o sistema de coordenadas cilíndrico, né? Então, a coordenada Z é medida ao longo da vertical, tá? E, tradicionalmente, eu vou apontá-la, como sempre, para cima, tá? Beleza? Bom, e deixa eu, antes de fazer o cálculo, deixa eu perguntar para vocês. Se eu pegar um quadradinho de 1 milímetro quadrado de área, e ora imaginar que ele está aqui perto da borda, ora imaginar que ele está bem perto do eixo, em qual desses quadradinhos tem mais corrente passando, pessoal? Antes de qualquer coisa. O mais na borda? Por quê?
que a densidade varia diretamente proporcionalmente com a distância do eixo. Todo mundo concorda com o Matheus ou ele está enrolando vocês? Alguém discorda do Matheus? Bom, eu vou proibir o Matheus de falar um pouquinho, porque ele é o único que está falando. Eu quero que os outros também falem, tá? Mas é isso mesmo, ele tem razão, tá? Como a densidade, que é o J, ela é de módulo proporcional à distância radial até o eixo, é claro que, e ela é, no fundo, eu estou pensando nisso aqui, né? Para ter feito essa pergunta, eu me antecipei um pouco. DI igual a J escalar dA. Então, eu pensei precipitadamente que a quantidade de corrente que passa numa certa superfície, com uma certa área, grosseiramente, eu pensei, é o J vezes a área. Como a área é a mesma, eu pedi para vocês pensarem que hora eu botava esse mesmo 1 milímetro quadrado aqui na borda, ora aqui perto do centro, do eixo. Então, é por isso que eu meio esperei essa resposta que está correta do Matheus, tá? Formalmente, como é que a gente resolve esse problema direito? É assim, né? O problema, ele está perguntando, determine a intensidade de corrente elétrica através de uma seção reta de tal fio. Então, o que eu vou fazer é imaginar uma seção reta aqui, por exemplo, essa. Vou chamar de S, é a superfície onde eu vou monitorar a passagem. Por que que o problema não disse qual seção reta? Essa que eu desenhei é uma delas, vermelha. Faz diferença se eu tivesse um problema, tivesse perguntado, calcule a corrente nessa outra seção reta? Faz diferença com esse J? Por que que o problema não me especificou a altura na seção reta que eu tenho que calcular a corrente? Por que que o problema não fez isso? Porque a densidade é proporcional à distância radial e não à altura em si. Eu prefiro dizer porque a densidade não depende de Z. Né? Ela só depende... Z, perdão, eu quero dizer o módulo dela. É claro que a direção dela é na direção do eixo Z, tá? Mas o módulo não depende de Z. C é uma constante, só depende de S. Então, eu acho que é óbvio, não é? Que tanto faz eu calcular a corrente que está passando na seção reta vermelha em cima ou na seção reta azul embaixo, né, Lucas? Que vai dar o mesmo valor. Então, não tem que dizer, é numa altura Z igual a 0, ou Z igual a 10 metros, Z igual a 5 centímetros. Eu não preciso falar isso. Em qualquer seção reta, a corrente que vai estar passando é a mesma. Concordam ou discordam? Concordo. Né? Então, foi por isso que eu não precisei falar na seção reta Z igual a 2 metros. Não preciso, tá? Mas vai ter o mesmo resultado independente da altura. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu escrevo qual é o elemento de linha para um pouquinho de... Aqui faltou, claro, o vetor, né, a seta. Para um pouquinho de área infinitesimal, que é essa expressão, essa é a relação entre DI e J, tá?
E o meu J é quanto? É C pelo enunciado, é CSZ. Produto escalar. Qual a área infinitesimal de qualquer uma dessas seções retas, ou vermelho ou azul? Eu não posso escrevê-la como sendo o módulo, e como é uma seção reta, para onde está apontando a normal? Na direção vertical, antes de qualquer coisa. Vamos pegar a vermelha, tá? E aí, se é para cima ou para baixo, vocês escolhem, tá? Não tem certo ou errado, pode ser qualquer uma. Eu vou escolher para cima para coincidir com a própria direção do Z chapéu. Então, isso vai ficar DA vezes Z chapéu, certo? E, portanto, CSDA. Isso é o tanto de corrente, intensidade de corrente infinitesimal que passa através de uma área infinitesimal de seção reta. A questão agora é como esse integrando ele só depende da distância, né? Em todos esses anéis aqui, que eram para ser concêntricos com o eixo do fio e bem fininhos, eu vou logo, como isso só depende de S, ao invés de eu usar, eu vou dar um zoom aqui nisso e vou ver de cima, tá? O que eu estou querendo falar para vocês é, visto de cima, a superfície onde eu tenho que integrar é esse troço. O que eu estou querendo motivar para vocês, no fundo isso é um problema de cálculo 3, tá? Como eu faço uma integral nessa superfície de um disco? Em cálculo 3, se vocês se sentissem à vontade, a área infinitesimal que se usaria seria esse quadradinho aqui. E seria um ds vezes s de φ. Φ é um ângulo aqui polar na seção reta vermelha. Só que eu não vou usar isso não, porque eu teria que explicar, não sei se vocês estão acostumados, isso ser a área em coordenadas polares, é dr vezes r de φ, né? Mas para eu não ter que explicar isso, eu vou usar uma simetria. Nada aqui depende do φ. Então, eu vou usar esse anel aqui, logo, esse anel preto, completo, não só um quadradinho dele, e vou me perguntar, dentro desse anel, se ele tiver uma espessura dr ds, né? Porque ele tem um raio interno S e um raio externo S mais ds. Se esse ds, a espessura desse anel, for muito pequenininho, infinitesimal, né? O J, que é o vetor densidade de corrente, que está subindo, está saindo, está indo na vertical. Então, nesse desenho aqui de cima, ele seria um pontinho, né? Indicando que está saindo, perpendicular à tela, né? Ele não tem o mesmo valor, porque todos esses pontos vermelhos que eu desenhei, dentro do meu elemento de superfície anular, né? Essa casca fininha, todos eles têm o mesmo módulo de J, certo? Por quê?
porque eles estão à mesma distância a S, aí vocês podem dizer, não, você está mentindo, Maurício. Uns estão um pouquinho mais longe, outros estão um pouquinho mais perto. É verdade, mas acontece que é aquela coisa de cálculo, né? Como essa espessura ds vai ser tratada como infinitésimo, ou melhor, a gente vai tomar o limite em que ds tende a zero e só ficar com um termo linear, é isso que significa fazer uma diferencial, fazer os limites para calcular uma integral, uma derivada, etc. Então, nesse limite, todos esses pontos vermelhos praticamente estão à mesma distância S. Tá? E aí, por causa disso, o que eu vou pegar é, nesse anel preto, bem fino, de espessura ds, o J é constante em módulo. Ele é igual a CS dentro daquele anel. Então, direto, eu vou escrever isso como CS, eu repito, e o elemento de área, eu posso agora, ao invés de ficar pensando no quadradinho preto mais marcado, mais forte aqui, e depois outro quadradinho, e depois outro quadradinho, e depois mais outro, e mais outro, eu percebo que logo em todo esse anel, como o J tem o mesmo S, esse CS é constante, e aí a única coisa que eu tenho que pegar é botar direto a área desse anel preto infinitesimal. E qual é a área de um anel preto de raio interno S e espessura ds? É claro ou não é claro? Que é 2πs vezes ds. Acompanharam? Acompanharam ou não, pessoal? Então, eu vou... Se vocês soubessem cálculo 3 à vontade, vocês podem começar com esse d', tá? Só que aí vocês iam ter que integrar em S e integrar também em φ, no ângulo φ polar aqui. E como a integral em φ é desde 0 até 2π, ia acabar dando isso aqui. 2π, que é a integral em φ, vezes S ds. Eu já botei isso direto, espero que, mesmo quem não se sentisse à vontade com cálculo 3, esse d', consegue acompanhar isso aqui. E aí agora o que eu tenho que fazer para ter em toda a seção reta vermelha? Eu tenho que imaginar todos os anéis pretos infinitesimais, desde quando eles têm um raio S igual a 0, até quando eles têm um raio S igual a Rzão. Ou seja, eu tenho que integrar desde S igual a 0 até Rzão do DI. Isso eu vou chamar simplesmente a corrente na seção reta, qualquer uma delas. E o que eu tenho que integrar ao lado esquerdo é desde 0 até Rzão de 2πc S ao quadrado ds, não é isso? E, portanto, 2πc, que não depende de S, a minha variável de integração vai para fora, e a integral em S de S2 ds é S3 sobre 3, e, portanto, quando eu substituir os limites de integração, vai dar isso aqui. Então, esse é o resultado. Dado um J, eu sempre posso, né, dado o campo de densidade de corrente, como função de ponto, se fosse o caso do tempo. Aqui não foi, é estacionário. Dado um J,
eu sempre posso determinar o I através de qualquer superfície imersa naquela região onde o J foi dado. A que eu pedi aqui foi uma seção reta do cilindro de corrente. E o resultado final foi esse. Beleza? Não tem nada a ver com regra de 3, porque o J, quando ele não é constante, eu não posso fazer I igual a JA. Eu tenho que integrar J escalar dA. Então, isso aqui, essa regra de 3, só vale quando o J fosse constante. Não foi o caso. O J foi uma função de S. Beleza? Acompanharam, pessoal? Tudo certo aqui. Beleza. Então, são 9h30. Eu vou falar um pouco, talvez eu tenha que o resto completar na próxima aula, da lei de Ohm. Tá? E, de novo, vai ter uma descrição escalar e vai ter uma descrição vetorial, tá? Que nem aconteceu para a corrente. A que vocês estão carecas de saber é a descrição escalar. O que é a lei de Ohm para vocês e para a maioria das pessoas? É V igual a RI. E essa lei, do jeito que está aqui, ela é uma lei que só envolve escalares. Eu só tenho que relembrar para vocês o que é cada uma dessas 3 letras. Então, vamos lá. A gente imagina que tem um material condutor, que permite a passagem de corrente, né? A gente seleciona uma seção dele, um trecho dele, entre seções retas A e B. E aí, esse V que aparece aqui é simplesmente um módulo da DDP entre A e B. Vamos supor que a corrente está indo da esquerda para a direita. Ou deixa eu explicar isso. O sentido convencional da corrente é da esquerda para a direita. Esse chamado sentido convencional é fazendo de conta que é a velocidade das partículas responsáveis pela corrente, caso ela fosse positiva. Se elas forem elétrons negativos, é o sentido oposto da velocidade deles, tá? Então, aqui o melhor seria eu botar... A gente faz esse abuso, tá? A gente escreve I. E com a seta, apesar do I ser uma grandeza escalar, a gente faz o abuso de dizer que o I aponta da esquerda para a direita. Tá? Apesar dele ser uma grandeza escalar. Tá? O que a gente devia falar é que esse sentido aqui é o sentido do J. É isso que a gente devia falar direito. Tá? Mas como eu estou apresentando, relembrando para vocês a lei de Ohm no sentido escalar, que vocês estão mais careca de saber, então eu vou continuar só com I, tá? Beleza.
Então, isso é a primeira letra que está na decoreba da fórmula. V é uma DDP entre duas seções retas de um fio metálico. O que é o I? O I, esse eu não preciso falar muito, é a intensidade de corrente que está passando através de uma dessas seções retas, tá? Maravilha. E a gente só vai tratar de circuitos em que não se acumula carga dentro de trecho nenhum do fio. Ou seja, é tipo o que aconteceu aqui, nesse exemplinho que eu acabei de fazer. Toda a carga que entra aqui, atravessa a seção reta embaixo, toda a quantidade de Coulomb que entra aqui pelo azul, corta, cruza o azul por segundo, todo ampere, 5 ampere que passa aqui no azul, também vai ser os mesmos 5 ampere que passa no vermelho. Ou seja, falando de outra maneira, toda corrente que entra aqui por baixo, ela sai a mesmo valor dela aqui por cima. Esse tipo de corrente, eu, Maurício, chamo de uma corrente longitudinalmente, ao longo da longitude do movimento, ao longo da direção do movimento, eu, Maurício, chamo de uma corrente longitudinalmente constante. O valor que ela tem aqui é igual ao valor que ela tem aqui. É o caso aqui, tá? Por uma certa razão, quem já viu o cálculo 3, a gente poderia chamar isso de uma corrente solenoidal. É só um nome para assustar. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é o tipo de corrente que a gente vai estudar em Física 3 é praticamente só esse, tá? Pelo menos na maior parte do curso. É uma corrente que tudo que entra num lado de um fio sai igual quantidade no outro, de modo que aqui dentro não se acumula excesso, não aumenta a quantidade de carga que tem aqui dentro, nem diminui. Por quê? Porque pela conservação da carga, tudo que entrou aqui saiu igual quantidade ali, então aqui dentro tem sempre a mesma quantidade de carga, conforme varia o tempo. Estão acompanhando ou não? Tá? Beleza. Esse é o I. Última coisa que está faltando. E esse R? Esse R, vocês sabem o nome dele, pelo menos. E esse R é a chamada resistência deste trecho de circuito. Resistência, e como tem resistência térmica, condutividade térmica, para não ficar dúvida nenhuma, essa resistência aqui tem a ver com transporte de carga, é uma resistência elétrica. E qual é a unidade dessa resistência? No SI, justamente por essa lei que talvez vocês estejam careca de saber, ela vai ter unidades de quê? De volt por ampere. Volt por ampere. Em termos de abreviatura, símbolo é volt por ampere. Não confundir o símbolo da unidade com o próprio símbolo da grandeza DDPV. Ambos são representados pela mesma letra maiúscula V, infelizmente, mas cuidado, tá? E qual é o nome para se homenagear alguém? No caso, foi um cara que eu não me lembro quando ele viveu, nem de onde ele era. Mas é o Ohm, tá? E também não me lembro o primeiro nome dele.
Caraca. Bom, vocês procurem aí se quiser. Qual é o símbolo para essa unidade, para homenagear esse senhor? Que eu devia saber. Agora me deu um branco no seu. Ludwig. Eu acho que ele era alemão. Acho que ele era alemão, tá? Mas eu realmente não me lembro. E o símbolo para essa unidade é a letra grega parecida com o nome dele, Georgium. Ele era de onde, Anderson? Acho que ele era alemão, né? Quando que ele viveu, sei lá. É a letra maiúscula grega ômega. Isso aqui é um ômega, tá legal? Beleza. Beleza. Então, isso aqui você diz, então eu já sei direito o que é a lei de Ohm, não me enche o saco, Maurício, eu já estou careca de saber. Vamos ver se vocês estão careca de saber mesmo. O que essa fórmula decorada, ela insinua? Ela insinua que, olha, ela é alemão, né? Obrigado. Ela insinua que essas três grandezas, DDP, corrente elétrica e resistência, têm essa relação entre si. O que eu quero saber é o seguinte: isso é uma lei para vocês ou isso é uma definição de resistência? Como é que vocês, ao olharem para essa fórmula, V igual a RI, vocês pensam? Uma definição é a mesma coisa que uma lei, pessoal? Eu chamar, se eu tivesse filho, né? Eu chamar o meu filho de Zezinho, Joãozinho, Maria, isso é uma lei ou isso está mais simplesmente para uma definição? Uma lei é algo mais forte que uma definição, não é? Uma lei é algo que poderia ser lei física, né? Lei do direito, lei dos homens, pode até discutir, mas uma lei da natureza, ela é algo que impõe uma restrição sobre o comportamento da natureza, né? Ela não é uma simples, uma reles definição, tá? Então, o que eu estou querendo é que vocês me falem um pouquinho. Isso aqui, vocês olham para isso e, justificando o nome, lei de Ohm, vocês pensam nisso como sendo uma lei, e aí, portanto, a resistência tem que ser definida sem usar essa fórmula, que é para não cair no círculo vicioso, ou o que vocês pensam da vida? Está clara a minha pergunta ou não? Professor, se eu entendi a pergunta, como eu vejo isso é uma lei e a resistência precisa ser definida à parte. A gente ainda não sabe o que é resistência. A gente estabelece, a partir dessa fórmula, uma relação entre grandezas físicas. Ok, mas o que é resistência ainda não foi claramente definido. Tem que ser definido à parte. Tá bom. Concordo. Mas aí, o que a lei de Ohm, isso que então seria uma lei, qual é a essência disso? O que ela diz? Qual é a restrição? Qual é a afirmação importante que ela de fato estaria fazendo? Se isso não é uma simples definição de nenhuma dessas três letras que estão aí. Porque duas dessas letras a gente já definiu, né? DDP a gente já sabe o que é sem usar essa fórmula. I a gente já sabe o que é sem usar essa fórmula. E resistência você acabou de me dizer, Juarez, que também a gente não devia usar essa fórmula. Porque se a gente usar essa fórmula para definir resistência, o que eu tinha que ter escrito é que R, por definição, é V sobre I, né? E isso seria a definição. Essa fórmula
Não seria uma lei, ela seria uma ridícula definição de resistência, né? E é isso que você, Juarez, com razão, e espero que todos vocês estão dizendo, não, pô, o pessoal não vai ter chegado ao ponto de chamar uma simples definição de lei de Ohm, que aí tá sacanagem. Aí daqui a pouco todos nós, a gente pode inventar a lei do Maurício, lei do Juarez, lei do Lucas, da Lívia, do Matheus, à vontade, né? A gente inventa lá um nome e essa razão entre grandeza agora vai ser o meu nome, vai ser a minha lei. Isso, tenha paciência, é brincadeira, não é assim, né? Então, de novo, eu insisto, qual é a essência do que se entende por lei de Ohm? Olhando para essa fórmula, e para dar uma dica para vocês, eu vou, talvez isso ajude, não sei, pedir para vocês compararem com essa fórmula. E não vou falar muito mais coisa, não. Essa segunda forma que eu escrevi, ela é... Do jeito que eu apresentei, o livro às vezes talvez não seja tão claro, mas qual foi a essência dessa última fórmula que eu escrevi aqui? Q igual a VC. No contexto lá de capacitores. Qual foi a importância para eu fazer aparecer um certo conceito? Eu tive que gastar um dobrado para convencer vocês de uma certa coisinha. E aí, uma vez que eu tivesse convencido vocês dessa coisinha, aí isso me motivava a essa razão que é independente dessas duas coisinhas, em cima e embaixo, eu dar um nome para ela, e no caso era o C. Tá mais ou menos claro o que eu estou querendo falar aqui para vocês ou não? Qual é a essência da ideia de capacitância de um capacitor por um lado e qual é a essência física, a restrição física na lei de Ohm por outro lado? Para um capacitor, qual é a essência que está sendo dita implícita nessa fórmula aqui? Não é a existência de uma relação linear entre Q e V, e, portanto, a razão entre carga e DDP nas placas de um capacitor não depende nem da carga nem da DDP. Ou seja, essas razões são sempre iguais. Se elas são iguais, qualquer que seja a carga, qualquer que seja a DDP, se existe essa relação linear entre carga e DDP, vamos chamar essa razão de um nome, e vai ser uma propriedade específica do dispositivo chamado capacitor, tal que, se eu fizesse um gráfico de Q contra V, eu obteria, para um dado capacitor, uma linha reta, cuja inclinação constante, claro, porque é uma relação linear entre essas duas variáveis, eu chamo então de capacitância. Estão acompanhando ou não, pessoal?
Tô acompanhando, Então, hein? tô acompanhando. Então, qual é a essência daquilo que vocês e a torcida do Flamengo, eu sou botafoguense, coitado, costuma pensar na lei de Ohm? Não é V igual a RI. Isso é meio vazio, tá? Mas a essência mesmo existe uma relação, um material, um dispositivo, um condutor que obedece uma relação linear entre DDP de um trecho dele e a corrente que passa nele. Quando ele é linear nesse sentido, aí esse material é chamado um resistor linear ou também um resistor ôhmico, um resistor que obedece à lei de Ohm. A lei de Ohm, então, dito de outra maneira, é aquela lei que vale para materiais nos quais existe uma relação linear entre V e I. Se vocês pegarem um material condutor qualquer e vocês medirem para diferentes correntes que passa num trecho dele, ora 1 ampere, ora 2 ampere, 30 amperes, e vocês encontrarem que a DDP necessária para manter aquela corrente, ora 1 ampere, ora 2 ampere, ora 30 ampere, sempre é uma função linear da corrente, aí esse material é ôhmico, ou um resistor linear, às vezes se chama, e a inclinação, né, da reta que sai dessa, dessa, dessa razão, né, entre V e I, que é independente de V e de I, porque o material, por hipótese, é linear, é ôhmico, aí a gente chama de resistência. Tá? Isso até dá um jeito de medir a resistência se o material for ôhmico, que é qual jeito? Põe uma corrente lá e mede a DDP. Ah, e se eu quiser dobrar a corrente? Não tem problema. Se o material for linear, quando tu dobrar a corrente, tu também vai dobrar a DDP e a razão vai continuar a mesma. E se tu quiser ir por esse caminho, isso seria um jeito de medir a resistência. Mas o que eu quero chamar a atenção é para as duas coisas. Primeiro, isso não foi um jeito de você calcular a resistência. Sem medir nada, fazendo um cálculo teórico, tá? A partir do tamanho do trecho, da área e de outras propriedades. Isso não te deu nenhuma maneira de calcular, tá? Isso te deu uma maneira de medir. Agora, a segunda coisa que eu quero chamar a atenção. Imagina que você medisse para esse material, sem saber se ele é linear ou não, se ele é ôhmico ou não, que você medisse para vários valores de corrente, 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, e ora a corrente indo para a direita, ora ela indo para a esquerda, menos 1 ampere, menos 2 ampere, você medisse a correspondente DDP nas extremidades do trecho e obtivesse, ora esse valor aqui para 1 ampere, ora este valor aqui, não mais aqui, mas aqui para 2 ampere, e
Quando não tem corrente, você me disse que também não tem DDP. E quando fosse 3 amperes, você me disse uma outra DDP que agora vem para cá. E aí mede melhor, mede de maneira mais fina. E você encontrasse uma curva assim. Uma curva qualquer, que não é uma reta. Isso pode acontecer. Essa específica que eu desenhei, eu acho que dá para fabricar dispositivo que obedeça a isso. Certamente que dá, tá? Mas uma que, acho que parabólica, eu acho que tem algum dispositivo, eu é que não sei de cor, tá? Mas o fato é, se caísse de a tua medida, essa curva que a gente chama, às vezes, o pessoal chama de curva característica, corrente-tensão, tensão-corrente, tensão como sendo DDP, né, voltagem, que não é linear e não passa pela origem, tá? Aí esse material que tem essa curva característica verde, não linear, ele é chamado um material não ômico ou, claro, não linear, tá? Se vocês, apesar disso, apesar de não ter uma relação agora linear, é verde, não é vermelha, vocês quisessem cismar de, por definição, em cada ponto, essa razão dessa curva, tá? Vocês chamarem de resistência naquele ponto, se vocês quisessem fazer isso, cismar de fazer isso, porque em cada um desses pontos tem uma corrente e tem uma DDP bem definida. E, portanto, vocês poderiam fazer essa razão. E essa razão vocês quisessem cismar de chamar de R e até por abuso chamar isso de nome, inclusive resistência, o que vocês têm que encarar? É que aí agora a resistência seria uma função de I, porque a inclinação, né, perdão, essa razão V sobre I, ela está mudando em cada ponto, porque a reta, né, se você quiser, está com a inclinação mudando, né? Então, se vocês quiserem cismar de definir resistência para ser assim, essa razão, mesmo quando o material não é linear, vocês até podem, se é isso que vocês querem chamar de resistência. E às vezes o pessoal chama, tá? Mas aí vocês têm que dormir com esse barulho. Ela passa a ser não mais uma constante independente de I e de V, certo? É só isso que eu queria chamar a atenção. E com isso eu vou terminar a aula de hoje. Na próxima eu vou apresentar para vocês uma outra maneira de se falar da lei de Ohm, que é a maneira que eu acho mais interessante, melhor. E aí vai ser apresentar a lei de Ohm como se fosse uma lei vetorial. E vai ter muito mais física por trás dela, diria eu, do que dessa maneira que vocês estão mais acostumados, acho eu, tá? Então, com isso, eu vou encerrar a gravação, mas, naturalmente, como sempre, quem quiser tirar dúvida,